pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Emiliano, mais uma vez aqui com vocês, né? E agora para encerrar essa sequência, né, de videoaulas, que a gente está falando sobre múltiplos e divisores. Essa é a aula 4, então para assistir essa aula, eu peço que vocês voltem, né, assistam a aula 1, critérios de divisibilidade, depois a aula 2 de múltiplos, depois a aula 3 sobre divisores, tá bom? Para não ficar boiando, beleza? Então vamos lá. Essa aula de hoje, nós vamos falar sobre os números primos, tá? E a decomposição em fatores primos. Na última aula, nós vimos que um número, um número maior que 1, não, um número natural maior que 1, ele sempre vai ter pelo menos 2 divisores. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados de números compostos, tá? E os números que só têm 2 divisores, sendo o 1 e ele mesmo, eles são chamados de números primos, tá? Então daqui para frente nós precisamos saber quais são os principais números primos. Esses números primos, eles vão nos acompanhar aí pelo menos até aí as frações, tá bom? Então vamos ficar bem atento e prestar bem atenção, tá? Algumas curiosidades, né, sobre os números primos. Eles são números... quantos números primos existem? Existem infinitos números primos, tá bom? Outra curiosidade. O 2 é o único número par que é primo. Ou seja, todos os outros números pares, que não seja o 2, eles não são primos. Então isso ajuda muito na hora da gente poder resolver exercício. Tá bom? Se você vê um número lá que é um número par, ele não vai ser primo, desde que não seja o 2. Beleza? Então tá, olha só. Aonde que nós usamos os números primos, né? O pessoal que trabalha na área tecnológica, né, com tecnologias, com informática, eles utilizam muito isso, tá? Seja na parte de você criar uma senha, seja na parte de você decodificar ou codificar uma mensagem, a gente chama isso de criptografia, tá bom? Então existem aí infinitos números primos que a gente pode utilizar na informática, beleza? Então vamos lá, olha só, vamos ao que interessa, né? Na última aula eu fiz até um exemplo desse com vocês, né? Dos divisores do 13, e nós encontramos isso daqui, ó. Nós encontramos, vou pegar aqui minha canetinha, nós encontramos que o 13 só tem 2 divisores, sendo o 1 e ele mesmo, tá? Isso acontece porque ele é um número primo, beleza? Só tem 2 divisores. E aí eu trouxe um exemplo a mais aqui para a gente poder resolver, tá? Então como é que eu resolvo divisores mesmo de 29? Eu vou colocar um Dzinho, tá? Abro parênteses, coloco o 29 aqui dentro, que é o que eu quero saber. Quais são os divisores de 29? Dá uma olhada. E abro as chaves. Bom, todo número tem um 1 como divisor, né? Se eu dividir 29 dividido para 1, vai dar 29, né? Vou usar os critérios de divisibilidade. 29 dá para dividir por 2? Não, porque ele não é par. Dá para dividir por 3? Também não, porque a soma dos algarismos, ó, 2 mais 9, vai dar 11, e não está na tabuada do 3. Está na tabuada do 4? Não. Na do 5, ele não termina em 0 nem em 5, ele termina em 9, então, né, não é divisível por 4. Desculpa, divisível por 5. Ele é divisível por 6? De forma alguma, ele não é nem por 2 e nem por 3, não vai ser por 6. Ele é por 7? Tem 29 na tabuada do 7? Não tem. Por 8? Muito menos. Por 9? Opa, por 9, professor, termina em 9. Gente, qual era o critério de divisibilidade por 9? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 9. Qual que é a soma dos algarismos? 9 mais 2, que vai dar 11. Não está na tabuada do 9, então não é. Por 10, não é. Ele só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, ó. Por isso que ele é um número primo, tá bom? Não existe nenhum outro número em qualquer lugar que seja, tá? Nenhum número natural que vai dividir, tá bom? O 29, a não ser esses dois. Beleza? Então eu vou apagar aqui, ó. Apagar. E vou deixar resolvido aqui, né, com um computador que fica mais bonito. Bom, então entendemos o que são números primos. Nós temos números compostos, que têm mais de 2 divisores, e números primos, que só têm 2 divisores. Beleza. Bom, pessoal,
Teve um matemático aí que ele descobriu uma forma da gente encontrar os números primos de uma maneira bem fácil, usando o que a gente já aprendeu, que são os critérios de divisibilidade. Tá? Então nós vamos aplicá-los aqui, agora. Olha só, esse matemático, né, o nome dele era Eratóstenes, tá bom? Um pouco complicado de falar pela primeira vez, mas depois se vocês se acostumam. Ele falou o seguinte, eu coloquei numa tabela aqui, eu vou descobrir os números primos até os 50. Para descobrir isso eu não vou fazer conta, tá? Só vou usar critério de divisibilidade. E vou usar processo de eliminação. Então, Eratóstenes ele falou o seguinte, vamos tirar todos os números, tá, que são divisíveis por 1 não conta, tá bom? Então eu vou tirar aqui, porque o 1 ele não é número primo, tá? Eu vou tirar todos os números que são divisíveis por 2. Quem são os números que são divisíveis por 2? Todos os números pares. Então eu vou tirar todos os números pares daqui, porque se eu dividir qualquer número par que eu pegar, ó, pegar aleatório aqui, para vocês terem ideia, ó, o 26. 26 dividido por 2 vai dar resto zero, tá? Então ele é divisível, eu já sei que ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo e por 2. Então se ele tem mais de 2, ele é número composto, então ele não é número primo, eu já posso riscar, tá? Ou seja, eu vou riscar todos os números pares, com exceção do 2, tá bom? Então olha só, números pares, riscando a galera aqui, ó, tá vendo? Ó, 14, 16, todos esses números pares, eles são divisíveis por 2. Portanto, eles não são números primos, beleza? Não tem nenhum parentesco aqui. Então vamos lá, olha só. Vamos tirar todos esses numerozinhos. Um pouco trabalhoso no início, mas vocês vão entender no final que é muito mais prático. Ou seja, eu já eliminei aqui metade dos números. Já ficou mais fácil. Pouco mais da metade, porque eu já eliminei até o número 1, não é verdade? Bom, agora eu vou tirar todos os números que são divisíveis por 3. Ou seja, quem são os números divisíveis por 3? A soma dos algarismos tem que estar na tabuada do 3. Só que o 3 não conta, porque ele é o primeiro, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o seguinte. 6 é divisível por 3, eu já tirei porque ele é par. 9 também é divisível por 3. O 9 está na tabuada do 3. Vai dar resto zero, então ele não me interessa, tá bom? Se eu dividir 9 por 3, o resto dessa divisão vai dar resto zero. Aí eu descubro que o 9 já é divisível por 1, pelo próprio 9 e por 3 também. Então ele é número composto, tá? Então eu tiro ele daqui. Vamos lá. O 15 também, ó. 15 também é número divisível por 3, tá bom? 17 não é divisível por 3, 19 não é, 21 é, tiro ele, 23 não é, 25 não é, 27 é, eu tiro ele, 29, 9 mais 2, 11, não é. 31 também não é, 33 é, ó, porque se você somar 3 mais 3 dá 6, e 6 está na tabuada do 3. Então eu elimino ele, tá bom? 35 não é, 37 não é, 39. 3 mais 9 vai dar quanto? 12, né? 12 está na tabuada do 3, então não pode estar. Tiro ele também. 45. 5 mais 4, 9. 9 está na tabuada do 3. Elimina. 47 não é. E o 49? 9, 10, 11, 12, 13, né? Não é divisível por 3. Então pode ser que ele seja um número primo. Vamos continuar, né, nos nossos critérios de divisibilidade. Eu vou pegar todos os números divisíveis por 5. Quem são? Os que terminam em 0 e o que terminam em 5. Só que o que termina em 0 são números pares. Eu já eliminei. Tá vendo? Ó, todos eles, ó. Os números pares aqui, terminando em 0, eu já eliminei. Então eu vou eliminar todo mundo que termina em 5. Olha aqui. O 25, o 35. Pronto. Beleza. Agora eu vou eliminar todos os números que são divisíveis por 7. Todo mundo que tiver na tabuada do 7. Quem são? Ó, 7, né? 11 não está, 13 não está, o 14 já foi eliminado, 17 não está, 19 não está, 21 já foi eliminado, 23 não está, 29 não está, né? Tem 28 na tabuada do 7, mas não tem 29, então deixa ele ali. 31 também não está, 37 não está,
41 não está, 43 não está, só o 49, ó, já elimino. Beleza? Olha só. Agora, todos os números que são divisíveis por 11, vai ser quem? O 11, o 22 já foi eliminado, o 33 e o 44 já foram eliminados, né? Todos os divisíveis por 13, eu vou ter quem? 13. Depois eu vou ter quem? O 26. E depois o 39 já foi eliminado. Todos os divisíveis por 17, já não tem mais ninguém aqui dentro, tá bom? Todos os 19, ou seja, o que me restou dentro desse quadro são apenas os números primos. São números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Olha só aqui, já limpei a tela, né? São esses números que nos interessam, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos dar sequência. Tá, sabendo que existem, né, os números primos, eu posso também decompor alguns números. Eu quero fazer um lembrete rápido a respeito das aulas de adição. Lembra que a gente falou que todo número, né, a gente consegue decompor usando a adição? Por exemplo, o número 10, né, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever 8 mais 2, né, eu posso escrever como 6 mais 4, né? Escrever no mouse aqui é muito ruim, né, gente? Ó, 6 mais 4, tudo isso vai dar 10. Isso aqui eu decompus o número 10 através da adição, tá bom? Só que, com o número primo, existe, né, uma máxima que fala o seguinte. Todo número natural, tá? Ou seja, maior que zero ou maior, tá bom? Até o infinito. E que não seja primo, ele pode ser escrito na forma de uma multiplicação de números primos. Ou seja, quando eu falo em multiplicação, um número que multiplica o outro, eles são chamados de fatores, tá bom? Beleza, vamos traduzir isso do matematiquês para o nosso exemplo. Olha o nosso próprio número 10. Como é que eu posso escrever o 10 como uma multiplicação de dois números? Quais são os números que multiplicados um pelo outro vai dar 10? Olha aqui. 2 vezes 5. Lembra, a partir do sexto ano, né, o pontinho ele significa multiplicação, tá bom? 2 vezes 5 igual a 10. Olha só, o 2 é número primo? Nós descobrimos lá atrás. E o 5 é primo? Também é. Então, um número que não é primo, que era o meu 10, ele foi escrito na forma de uma multiplicação entre fatores, não importa a quantidade de fatores, que o resultado, né, vai ser ele mesmo. Ou seja, eu multipliquei fatores primos, tá? Vamos lá, apagando. Outro exemplo, o 30. O 30 é número primo? Não, porque ele é um número par. Se ele é par, eu sei que ele é divisível no mínimo por 1, por ele mesmo e por 2, tá bom? Então, como é que eu posso escrever o número 30 na forma de uma multiplicação? Ou seja, eu vou decompor esse número 30. Eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 10, né? Quanto que é 3 vezes 10? 30. O 3 é primo? É. E o 10 é primo? O 10 não. Mas então eu posso decompor o 10 também. Eu já decompus aqui no exemplo anterior, olha cá. Então como é que fica? O 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então se eu pegar o 3 vezes o 2, vai dar 6. Vezes o 5, 6 vezes 5 igual a 30. Olha só, 3 vezes 2 vezes 5. Eu descobri uma multiplicação entre fatores que são primos, cara. O 3 é primo, o 2 é primo e o 5 é primo. Se eu multiplicar esses três, vai dar o número que eu quero saber. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, né? E como é que eu faço essa decomposição de uma maneira mais fácil? Tem um método, que eu acho muito legal, que é esse daqui, ó. Nós vamos fazer um traço, tá? Vocês vão riscar no caderno um tracinho. E do lado esquerdo, vocês vão escrever o número que você quer decompor. No caso, eu vou decompor o número 30, do exemplo anterior, para ficar mais fácil, tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que aqui no meu canto, né, inferior direito aqui da minha tela, existem alguns números, ó.
Sabe quem são esses números? São os números primos, tá? Aqui são números que têm apenas 2 divisores. E eu vou utilizá-los agora. Eu vou pegar aqui, ó, já que eu fiz um traço, e vou perguntar: 30 dá para dividir pelo primeiro primo que eu conheço? Quem é o primeiro primo que eu conheço? Eu vou pegar sempre na ordem crescente, tá? Dos primos. É o 2. Eu vou colocar o 2 aqui em cima, ó. 30 dá para dividir por 2? Eu tirei o 2 daqui e trouxe ele para cá, ó. Dá para dividir por 2? Dá. 30 é um número par. Então, quanto que é? Quanto que é 30 dividido por 2? É a metade de 30, que é 15. E aí eu vou perguntar de novo: 15 dá para dividir por 2 outra vez? Não dá. Por quê? Porque o 15 é um número que não é divisível por 2. Ele é um ímpar, tá bom? Todo número ímpar não é divisível por 2. Não nos números naturais, ok? Então eu vou pular para o próximo primo. Eu já usei o 2 e vou pular para o próximo. Quem é o próximo? 3. E vou colocá-lo aqui, ó. 15 dá para dividir para 3? Dá. Quanto que é 15 dividido para 3? Vai dar 5. E vou perguntar de novo: 5 eu consigo dividir para 3? Não. Não tem 5 na tabuada do 3. Não dá para dividir nos números naturais, não é verdade? Então eu deixo de pegar o número primo 3 e passo a pegar o próximo primo, que é o 5. E trago o 5 para cá, ó. Quanto que é 5 dividido para 5? Aí ficou fácil, né? 5 dividido para 5 é igual a 1. Quando a minha decomposição ela chega em 1, significa que eu já estou quase no fim. Você para de dividir, tá bom? Dividir pelos números primos. Faz um tracinho. E você vai pegar cada número desse primo que você achou aqui em cima e vai multiplicar um pelo outro. Olha só, eu vou trazer o 2 para cá, né? Pega esse 2, coloco aqui. Vezes, pego esse 3, coloco aqui. Vezes, pego esse 5 e coloco aqui, ó. Tá vendo? 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu acabei de encontrar os fatores que multiplicados um pelo outro, né, os fatores primos, vai resultar no número que eu queria decompor. Tá bom? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ah, professor, mas no exemplo anterior você falou que era 3 vezes 2 vezes 5. Lembra da propriedade da multiplicação que a gente falou? A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Beleza. Vou apagar esse daqui e vou trazer um novo exemplo. Eu quero que vocês decomponham para mim o número 50. Quem quiser dar pausa no vídeo aí já começa a decompor. Vai. Olha só. Eu vou pegar o primeiro número primo que eu conheço. Quem é o primeiro número primo que eu conheço? É o 2. E vou trazer o 2 para cá, ó. 50. Dá para dividir para 2? Dá. Por que que dá? Porque ele é um número par. 50 é um número par. Então, quanto que é 50 dividido para 2? 25. E aí eu volto a fazer a pergunta. 25 dá para dividir para 2 de novo? De forma alguma. O 25, ele não é número par. Então, eu deixo de usar o 2 e pulo para o próximo primo. 25 dá para dividir para 3? Lembra que eu falei na aula lá de critérios de divisibilidade? Sem fazer conta. 25 não dá para dividir para 3. Por quê? Porque 5 mais 2 igual a 7. E 7 não está na tabuada do 3. Tá bom? Então, eu já nem preciso fazer essa continha. 25 dá para dividir para 5? Claro que dá. 25 termina em 5. Ou 0, né? No caso aqui termina em 5. Então, ele é divisível por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? Vai dar 5 de novo. Traz o 5 para cá. E repito a pergunta. Esse 5 dá para dividir por esse? Dá. Se dá, eu faço a divisão. Quanto que é 5 dividido para 5? É 1. A hora que chega em 1 já está quase acabando. Você para de decompor. Faz um tracinho aqui do lado direito. Tá bom? E você repete todos os números, né, que você encontrou aqui, que são fatores primos. Vai ser assim, ó. Vou trazer o 2 para cá. Tá vendo? Ó, esse 2 ele veio para cá. Vezes esse 5 ele vem para cá. E esse 5 ele vem para cá. Olha só. 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10.
10 vezes 5 vai dar 50. Então eu encontrei aqui, né, o número que eu queria decompor. Beleza? Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Só que aí eu quero que vocês lembrem-se, né, das operações matemáticas, né, as 6 operações que nós já aprendemos no 6º ano, que é a operação de potenciação. Eu consigo escrever ainda essa multiplicação de fatores primos na forma de potência. Por que eu consigo na forma de potência? Porque um número se repetiu. Quem foi o número que se repetiu? O 5. Então vamos lá, ó, eu vou copiar o 2. 2 vezes. O 5 foi o cara que se repetiu. E quantas vezes ele se repetiu? 2 vezes. Então ficou 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? É 25. E 2 vezes 25 é igual a 50. Então essa é uma outra forma que a gente tem, né, de escrever aí a decomposição de fatores primos. Beleza? Aqui, ó. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Ok, eu trouxe mais exemplos aqui para vocês. Ó, pelo tamanho da linha, vocês já vão descobrir que é um número maior, né? 64. Vamos lá, dá pausa no vídeo e começa a fazer essa decomposição. Dica: usem os números primos que estão aqui embaixo na forma crescente, sempre do menor para o maior. Beleza? Pausa no vídeo e faz. Vamos lá. Primeira coisa, 64 é número par? Se é número par, eu posso dividir por 2. Traz o 2 para cá e coloca ali, ó. Beleza? Quanto que é? Agora você vai fazer a divisão. Quanto que é 64 dividido por 2? É a metade de 64, que vai dar 32. 32 ainda é número par. Então dá para dividir por 2 de novo. Você só vai parar de dividir por um número primo a hora que não der mais para fazer essa divisão exata. Beleza? 32 dividido por 2 vai dar quanto? 16. 16 ainda é número par? Então dá para dividir por 2 de novo. Quanto que é 16 dividido por 2? Vai dar 8. 8 é número par? Ainda dá para dividir por 2. Repete o 2zinho lá. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então, coloca o 2 lá de novo. Olha só, mas professor está repetindo só 2. Cara, enquanto der para dividir por aquele primo que você está trabalhando, você vai repetir, tá bom? Não importa quantas vezes. 4 dividido por 2 é 2. 2 também dá para dividir por 2, que vai dar 1. Opa, a hora que deu 1, eu faço o tracinho ali embaixo e repito, né? Vou repetir aqui, ó, todos os fatores que eu encontrei numa multiplicação. Olha como é que fica. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes esse 2 se repetiu? 6 vezes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso escrever isso na forma de potência, que nós já aprendemos, tá bom? Qual foi o número que se repetiu? O 2. Quantas vezes ele se repetiu? 6 vezes. Então 2 elevado à sexta potência. É a mesma coisa que 64. Ok? Vou apagar aqui. Ó. Mais um aí para treinar. Decomponham para mim em fatores primos o número 33. Dá pausa e faz. Retomando, olha só. Eu vou pegar o 33 aqui e vou perguntar. Vou na minha tabelinha de números primos. Essa tabelinha você sempre tem que tê-la, tá, em mãos. É a nossa colinha, vamos dizer assim, tá? E vou fazer a pergunta, né? Quem é o primeiro primo que eu conheço? É o 2. 33 dá para dividir por 2? Não dá, porque 33 não é par. Critérios de divisibilidade. Sai fora. 33 dá para dividir por 3? Ah, esse dá. E vou fazer a divisão, cara. Aqui não tem jeito, ó. Quanto que é 33 dividido por 3? 1 vezes 3, 3. Para chegar nesse 3 aqui, falta nada. E derruba o 3. 1 vezes 3, 3. Para 3, falta nada de novo. Resto 0, não tem mais ninguém para cair, acabou minha divisão. Então, 33 dividido por 3 é igual a 11. E vou perguntar outra vez. O 11 dá para dividir por 3? Não dá, porque a soma dos algarismos, ó,
1 mais 1 igual a 2. 2 não está na tabuada do 3. Beleza, não dá mais por 3. 11 dá para dividir por 5? Não dá, ele não termina em 0 nem em 5. Dá para dividir por 7? Ele não está na tabuada do 7. Dá para dividir por 11? Claro que dá. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então 11 por ele mesmo, que é 11, vai dar 1 de quociente. E traz o quociente para cá. A hora que chega em 1 eu faço o tracinho, significa que eu já estou acabando, né, a minha decomposição. E aí vou fazer o seguinte, ó. Multiplico todo mundo que eu achei aqui, ó. Aqui são os meus fatores primos. Cara, aqui só pode ter números primos, beleza? Não vem colocar um número 4 aqui não, ok? Não coloca o 8, não coloca o 6, tá bom? Só vale números primos. Nesse quadrinho aqui, ó. 3 vezes 11, opa, igual a... Eita, calma aí, gente. 3 vezes 11 igual a 33. Pronto, achei, decompus o meu 33 somente em fatores primos. Beleza? Nós vamos utilizar muito isso para as próximas aulas, que nós vamos falar sobre MMC e MDC. Lá na frente eu explico o que significa cada uma delas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o curtiu, tá? Se você curtiu. Se não curtiu, né? Dá o desjoinha aí. E compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Né? Aí com o pessoal aí da sua turma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que vocês se cuidem. Um abraço!